programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje: trabalhadores e trabalhadoras na luta pelos seus direitos. Auxiliares da educação básica se reúnem para debater pauta de reivindicações. Vocês estão tendo informações importantes e com esse documento na mão, vocês vão fazer discussão. E quando essa discussão não tiver condições de resolver tudo, aí vamos todos nós ajudar vocês lá na escola para resolver essas questões. Em defesa dos trabalhadores, a CUT continua na luta. A situação é assustadora. O governo Temer quer privatizar tudo o mais rápido possível. Quem vai pagar essa conta é a população. Vai pagar na sua conta de energia, vai pagar com a diminuição do atendimento dos bancos públicos, vai pagar com a Petrobras, que vai diminuir cada vez mais o atendimento à população, os Correios, que diminuem cada vez mais as suas agências e seu atendimento, os serviços federais, que diminuem cada vez mais o atendimento à sua população, as instituições federais de ensino, que correm o risco de fecharem e deixarem de atender à população, e é por isso que a CUT Minas lança essa campanha em defesa dos serviços públicos e contra as privatizações. Educação em debate. Profissionais da educação na luta por seus direitos. No encontro estadual de serviços da educação básica realizado pelo Sindiúti em Caeté, um dos assuntos que mais renderam discussões foram as práticas de assédio no ambiente escolar e as condições de trabalho. A advogada Daniela Oliveira, coordenadora técnica do Departamento Jurídico do Sindiúti, explicou o que é o assédio moral e como o servidor e a servidora devem se comportar diante dessa prática. O assédio moral, ele foi um tema muito debatido no encontro estadual dos auxiliares de serviço da educação básica. E a gente sabe que tem muita prática de assédio que o servidor não consegue identificar que está sofrendo esse assédio no seu ambiente de trabalho. Então, nesse caso, a informação e a colaboração são dois pontos importantes para que o servidor possa ver se ele sofre ou não de assédio no seu ambiente de trabalho. Um dos pontos que fica claro a prática de assédio no ambiente escolar é quando a chefia imediata, ela muda o servidor de função para punir ou para perseguir, ou quando faz constantes humilhação no seu ambiente de trabalho, a forma com que se dirige de humilhação, qualquer discriminação, seja de gênero, raça ou por opção, convicção política, filosófica, né, ou de religião. E a informação é a melhor arma para o servidor. Então, o servidor que tem dúvida se está sofrendo assédio no seu ambiente de trabalho, ele precisa registrar essas práticas para que a gente possa avaliar a possibilidade de alguma medida nessa questão. Então, o servidor tem que estar sempre atento. Toda vez que ele for numa reunião, ele nunca for sozinho, sempre está acompanhado, registrar todos os fatos e ocorrências em boletins de ocorrência, atas ou qualquer outro documento da escola. Procurar sempre estar na presença dos colegas que podem vir a testemunhar, né, o caso de assédio. E quando há, por exemplo, algum mecanismo de pressão, algum profissional dentro da escola que grite com o outro, que faça com que essa pessoa se sinta constrangida. Muitos relatos de pessoas que inclusive se sentem com receio, com medo, estão com doenças, pressão altas. E foi dito muito isso. Nesses casos, é possível também uma denúncia? Isso também é uma forma de assediar esse profissional? Sim. Na verdade, quando o servidor ele começa a ter doenças, seja de natureza psicológica ou física, já temos um indício de um assédio moral e inclusive de natureza grave. Porque aquele servidor que é vítima de assédio todo dia no seu ambiente de trabalho, sofre constantes humilhações, preconceitos das mais diversas naturezas, ele começa a adoecer no seu ambiente de trabalho. Então, surge várias doenças, né?
né, na vida desse servidor. O servidor, ele tem a opção de adotar a via administrativa para fazer a denúncia do assédio moral, né, porque o decreto 4606, ele prevê que administrativamente pode ser instaurada uma comissão para que possa apurar a possível prática de assédio moral no ambiente da escola. Mas também tem a via judicial, porque a via administrativa ela não é obrigatória, porque nem sempre o servidor que está sofrendo vítima de assédio, ele quer ficar frente a frente com quem está praticando o assédio. É muito delicado essa questão. Então, ela é uma via que não é obrigatória, então se o servidor quiser, ele pode procurar a via judicial diretamente. Então, quando a via judicial, o servidor ele tem que juntar os documentos necessários para que a gente possa avaliar uma possível ação judicial. Então, registros, boletins de ocorrência, gravação, testemunhas, isso é muito importante. E o mais importante ainda é o servidor saber distinguir que a prática de assédio moral, ela não constitui um fato isolado. Então, tem que ser práticas reiteradas para caracterizar o assédio moral no ambiente de trabalho. Então, por isso que é de suma importância que o servidor que está sofrendo o assédio moral, que ele, com o tempo, vai reunindo todo tipo de prova necessário para que a gente possa avaliar uma possível ação judicial para esse servidor. A advogada também fez alertas sobre o direito de greve, outro assunto bastante debatido durante o encontro. Sobre o direito de greve, é uma previsão constitucional e é um direito do servidor de exercer livremente o direito de greve. A prática de assédio moral, ela tem alguma ligação quando o servidor ele exerce o seu direito de greve. O que a gente percebe muito na administração pública, aqueles servidores que aderem à greve e depois começam a ser perseguidos através de prática de assédio moral das suas chefias imediatas por estar aderindo à greve. Então, isso é importante que o servidor saiba que ele não pode sofrer qualquer tipo de penalidade porque ele aderiu à greve. Ele não pode ser dispensado, ele não pode sofrer prática de assédio moral, ele não pode sofrer nenhuma penalidade na sua vida funcional. Caso o servidor ou a servidora esteja sofrendo algum tipo de constrangimento no trabalho, situações em que fique clara a prática do assédio, ele deve procurar o sindicato. Se o servidor estiver sofrendo alguma penalidade por estar exercendo o seu direito de greve, nós recomendamos que ele faça contato com o departamento jurídico para que a gente possa orientá-lo da melhor forma possível. Profissão educador. Esse foi um encontro para ficar na história do Sindiúti, um momento em que os auxiliares de serviços da educação básica tiveram vez e voz. Sem o ASB, não tem funcionamento na escola, né? Porque a nossa classe de ASB ela é muito importante para todas as escolas, né? O que vocês estão buscando neste momento com esse encontro? Nós estamos buscando os nossos direitos, né? Porque esse é o primeiro encontro, né, de ASBs, né? Eu espero que haja mais encontros para que a gente possa fazer um concurso, né? Porque essa lei 100 que tem aí, ela não dá prioridade para a nossa classe, ela só prejudica, né? E eu sou contra a terceirização. Ótimo. O que o senhor entende que a terceirização vai trazer de prejuízo? Eu entendo que a terceirização ela vai dar lucro à empresa, não o funcionário. A coordenadora do Departamento Jurídico do Sindiúti e diretora estadual, Lecioni Pereira Pinto, também ressaltou a importância deste encontro. Primeiro que foi um momento importante, porque foi um momento de escuta, para a gente poder compreender, né, a diversidade dessa nossa categoria e desse setor que é tão importante nas escolas, na superintendência e mesmo no órgão central. As ASBs têm um papel fundamental como educadoras para contribuir para uma educação de qualidade. Então, eu acho que esse é o grande saldo de qualidade desse encontro. O encontro ele tem essa
esse objetivo de organizar e mobilizar a categoria, né? Como é que isso vai acontecer? Esse momento é momento de formação, organização e mobilização, né? Eu acredito que após o trabalho dos grupos, né, que aconteceram, nós vamos ter clareza de qual que é os próximos passos que nós vamos dar. Mas uma coisa nós temos convicção e certeza, nós saímos melhores do que nós chegamos aqui. A ideia de fazer esse encontro, né, porque nós já tínhamos feito encontros funcionários da educação, que pegavam os ASBs, os ATBs, o pessoal da Superintendência de Ensino. Esse foi o primeiro momento específico dos ASBs, né, das e dos ASBs. Então eu acredito que nós vamos sair daqui fortalecido com uma pauta que nos organiza, nos mobiliza e que com certeza vai gerar grandes vitórias para essa categoria. Ô Léo, o Sindiúti presta a completar 38 anos, mas a gente vê a cada momento, a cada evento que vocês fazem, que chega mais um capítulo para a história. Com certeza. Nós somos 8 categorias, né? E com toda a diversidade desses 8 setores da categoria, nós temos que ter um olhar tranquilo e sereno e com muita responsabilidade do que nós representamos, né? Então, esse é mais um dos encontros que nós estamos fazendo, né? Ainda tem um dos diretores, tem dos especialistas, tem outros setores ainda que estão nos demandando essa organização, essa mobilização. Crescendo a responsabilidade. Com certeza, né? Porque na medida que você ouve quem você representa, a sua responsabilidade aumenta mais e a forma, ou o objetivo, ou o jeito de acertar, ele é mais responsável. Então eu acho que nós estamos num momento crucial, importante, de mobilização e organização de todos os setores da nossa categoria. E esse encontro é mais um do que foram feitos e que nós vamos dar os encaminhamentos corretos. Importante o eixo da terceirização também, que assola esse segmento. Com certeza, né, as reformas com que o país está vivenciando, né, no momento de golpe que nós estamos vivendo, e a terceirização, a reforma trabalhista, é um dos setores mais atingidos. Por isso nós estamos fazendo nesse momento o encontro das ASBs. Durante as reuniões em grupo, cada servidor e servidora pôde fazer as suas observações e falar das dificuldades que estão encontrando no interior das escolas. Primeira pergunta: quais são os problemas que enfrento no trabalho, no meu dia a dia? Quais são os problemas que enfrento no trabalho, no meu dia a dia? São inúmeros, né, gente? Vocês sabem disso. Os depoimentos foram claros. E agora nós vamos registrar estes problemas. Assédio, desconhecimento dos direitos, desrespeito dos funcionários com as ASBs, acabar com os peixinhos do diretor e vice-diretor, ou seja, o diretor designar aquele que é melhor, então tem que ter um tratamento igualitário. Material inadequado, falta de representação das ASBs no sindicato, segurança no trabalho, ticket alimentação. Aqui nós vamos especificar que todos devem ter, né, etc. Vale transporte compatível com os dias trabalhados. As cantineiras serem melhor remuneradas devido à dificuldade de ter quem aceite a cantina. Insalubridade, porque mexem, além do pó de giz, mexem com produtos químicos. Autonomia de organização, que os diretores não façam pressão naquelas ASBs que estão organizando o seu local de trabalho e organizando suas companheiras. Desvio de função, como fazer chamada, colocar aluno para dentro da sala, etc., etc., que não são funções específicas do trabalhador. Má distribuição de tarefas. O que nós vamos dizer da má distribuição de tarefas? É isso, colocar lá para pôr na disciplina, fazer a merenda do módulo e aí fica beneficiada com o dia. Aí a gente vai especificar. O adicional noturno. Que a semana de outubro seja para todos, não apenas para professor, né?
discussão dos ASBs por disciplina, discussão pela elaboração do cardápio com todas as cantineiras, devido à ausência de um nutricionista na escola, tirar a inscrição online, que está dificultando, não são todas que têm acesso à internet, não são todas que têm condição. Designar conforme a escolaridade, aquela que tem ensino médio, que receba como ensino médio. Ou material de forma geral, em relação até à manutenção do próprio prédio. Como é que nós... Você consegue reivindicar sobre essa questão? Falta de verba. Tem hora que não tem verba suficiente para poder manter isso. Manutenção do próprio até troca na parte elétrica, entendeu? Vocês estão tendo informações importantes e com esse documento na mão, vocês vão fazer discussão. E quando essa discussão não tiver condições de resolver tudo, aí vamos todos nós ajudar vocês lá na escola para resolver essas questões. Quando vocês não derem conta de fazer o debate, por isso que tem a subsede. Vai na subsede com o diretor da subsede, vai na escola fazer o debate com vocês. Momento CUT Minas. Em defesa dos trabalhadores, a CUT continua na luta. A Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, CUT-MG, e as entidades sindicais que representam servidoras e servidores públicos municipais, estaduais e federais lançaram dia 28 de agosto a campanha em defesa dos serviços e dos servidores públicos e contra as privatizações. Uma campanha em defesa dos serviços públicos e contra as privatizações. A situação é assustadora. O governo Temer quer privatizar tudo o mais rápido possível. Quem vai pagar essa conta é a população. Vai pagar na sua conta de energia, vai pagar com a diminuição do atendimento dos bancos públicos, vai pagar com a Petrobras, que vai diminuir cada vez mais o atendimento à população, os Correios, que diminuem cada vez mais as suas agências e seu atendimento, os serviços federais, que diminuem cada vez mais o atendimento à sua população, as instituições federais de ensino, que correm o risco de fecharem e deixarem de atender à população. E é por isso que a CUT Minas lança essa campanha em defesa dos serviços públicos e contra as privatizações. Durante o lançamento, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa, os dirigentes sindicais apresentaram um balanço sobre a atuação de cada setor que poderá ser privatizado e as consequências para a população brasileira. Segundo a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, a campanha se refere ao posicionamento da classe trabalhadora diante dos ataques que as categorias e a qualidade do serviço público vêm sofrendo com as propostas de privatização, terceirização, parcerias público-privadas e corte de verbas pelo governo federal. Educação e saúde correm um risco nunca antes visto no nosso país de se tornarem privatizadas, privadas, através de PPPs, através de terceirizações. E como a situação é muito grave, não era possível que nós assistíssemos ou que cada categoria fizesse sua luta. Como, por exemplo, agora nós estamos numa frente em defesa da CEMIG e contra a privatização do setor elétrico, que também vai pagar a conta e é a população. Saneamento básico também passa por uma forte onda de privatização. Então, a ideia é que nós possamos fazer uma atividade em rede para impedir as privatizações, para a defesa dos serviços públicos e dos seus servidores e que a população compreenda que quando algo é privatizado não vai ficar melhor, vai piorar e ela vai pagar uma conta cada vez mais alta. Entre as principais agendas de luta da CUT Minas está a participação no dia 7 de setembro do Grito dos Excluídos, que começa às 9 horas na Praça da Rodoviária. Nós já temos algumas agendas de rua. Começamos no 7 de setembro com o Grito dos Excluídos, levaremos as nossas denúncias para a rua. No dia 12 de setembro, nós realizaremos aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 15h30, um ato em defesa das instituições federais de ensino e uma audiência pública. E no dia 14, faremos uma mobilização, que para vários ramos, como servidores federais, ramo metalúrgico, é um dia nacional de mobilização, mas aqui no estado nós estamos chamando também como um dia estadual de luta em defesa dos serviços públicos
públicos e contra as privatizações. Essa campanha ela começa com os nossos sindicatos cotistas, que vão desde os serviços municipais, educação, saúde, eletricitários, Copasa, serviços federais, Correios, Petrobras, através do Sindipetro, bancários, através dos seus bancos públicos. Mas a ideia é que todo mundo possa vir, porque essa campanha precisa ser uma campanha da sociedade mineira. A população sabe que privatizar não é a solução. A década de 90, nós vivemos uma forte onda de privatização no nosso país. Vamos lembrar da Vale, que era a Vale do Rio Doce, que era estatal, se transformou numa empresa privada. E aí a fala é que sempre a empresa pública gera prejuízo. Aí acontece uma mágica, porque quando ela se torna privada, ela gera bilhões de lucros aos seus acionistas. E no caso da Vale, gerou mortes, mais de 20 pessoas morreram com o rompimento da barragem Mariana e o mar de lama que atingiu Minas Gerais e o Espírito Santo. Privatizar não é a solução nunca. Tornar direitos mercadoria, porque é isso que significa a privatização, não é a alternativa. É esse o diálogo que a gente vai fazer com a sociedade. Esse movimento que você falou no início, ele é mineiro ou é nacional? Começa em Minas Gerais, né? As coisas boas de luta começam em Minas Gerais e a gente espera inspirar todo o país para que esse movimento se torne cada vez maior, porque os ataques não acontecem só em Minas Gerais. Essa onda de privatização é dentro de um projeto de um governo ilegítimo, que é o Michel Temer, e que, portanto, está atingindo todo o país. Nessa semana, que a Central Única dos Trabalhadores comemora os seus 34 anos de existência, a CUT realiza um congresso extraordinário em São Paulo, que estará discutindo uma série de resoluções e de agendas de luta. Então, a defesa dos serviços públicos será uma das agendas de luta que será debatida no nosso congresso e sairemos de lá com uma agenda de mobilização. Quem luta, educa. E o Sindiúti continua fazendo pressão ao governo de Minas e ao governador Pimentel para que ele pague o que deve à educação, cumprindo assim os acordos assinados com a categoria. Beatriz Cerqueira, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, diz que a educação mineira não aceita mais pagar a conta, pois o segmento há anos vem sendo penalizado. Nós temos um acordo sobre o piso salarial que foi assinado em 2015, que gerou uma lei estadual, que é a 20.710. Esse acordo faz com que nós recebêssemos 3 abonos parcelados, 2015, 2016 e 2017, incorporados gradativamente, e além disso os reajustes anuais anunciados pelo Ministério da Educação. O governo, nesse momento, descumpre exatamente o reajuste do piso, que é de 7,64%, que deveria ser retroativo a janeiro, e até a presente data o governo não apresentou nem o projeto de lei e nem nenhuma perspectiva em relação a isso. Não deve cumprir ainda nesse ano, por causa da situação financeira? O governo reclama muito da situação financeira, mas eu quero lembrar que a educação tem verbas próprias, né? A cota salário educação, que foram 2 bilhões de reais que o governo fez a opção de jogar num fundo de privatização, que poderia ser utilizado para o pagamento de servidores administrativos e também de manutenção da educação. Nós temos outros recursos vinculados como Fundeb, que também devem ser exclusivamente dedicados aí à educação. Nós estamos batalhando porque todo momento de crise, quem costuma pagar a conta é a educação. E a nossa luta é para que a gente quebre esse costume. Foi o que aconteceu na semana passada, lamentavelmente. O governo do estado pegou o nosso dinheiro do salário da segunda parcela dos servidores da educação para pagar os setores do funcionalismo. Nós queremos que todo mundo receba em dia, que todo mundo receba no menor número de parcelas, mas tirar o dinheiro da professora aposentada para pagar quem ganha 40 mil reais foi um tamanho de desrespeito que precisa ser discutido. O sindicato tem feito cobranças públicas ao governador com mobilizações onde acontecem atividades em que Pimentel e sua equipe estejam presentes, a exemplo dos fóruns regionais em Betim e Araguari. Nesse momento, o que nós estamos fazendo é uma agenda de ir onde o governo está. Na semana passada, aconteceu um fórum metropolitano, onde estavam confirmadas, inclusive, a presença do governador do estado, em que nós estivemos lá para fazer a cobrança pública dessa parte do acordo, que é o reajuste anual desse ano. Continuaremos a fazer a cobrança pública. No primeiro semestre, nós fizemos uma greve, foi uma greve com mais de 20 dias, uma greve que teve uma agenda estadual, mas também uma pauta nacional, que foi contra a reforma da Previdência, e nesse segundo semestre nós vamos manter essa mobilização de pressão pelo cumprimento do acordo. Há temor, Beatriz, do governo atrasar novamente a próxima parcela? E depois do que aconteceu na semana passada, gente, sinceramente, sim. Porque, na verdade, a questão também é preciso discutir o método. A gente fica sabendo que o governo não vai pagar
quando chega no final do dia e o salário das pessoas não caiu na conta, porque é isso que acontece. Não há um diálogo, não há uma informação. Eles pegaram o dinheiro da educação para pagar outros setores que recebem mais do que as professoras, porque quem cai na segunda parcela do Estado, no caso da educação, são as professoras aposentadas, é quem tem muito tempo de serviço, é quem tem carreira, que chegam a uma segunda parcela, porque a maioria da nossa categoria recebe salários tão baixos que fica na primeira parcela. Mas o que mais nos atinge também é a questão de sair do 5º dia útil. Cada mês é aquela instabilidade que você não sabe quando será a sua data de pagamento. Aí o governo não estabelece um mecanismo de diálogo, de informação. Evidente que o governo sabia que ele não tinha o dinheiro no dia para fazer o pagamento. Então ele deveria ter informado, aí passa o dia sem conversar, sem dialogar, sem resolver, e aí a gente vai ficando sabendo, muitas vezes pela imprensa, e se vai pagar, se não vai pagar, e é uma situação que ela é extremamente desgastante. Não tem o dinheiro? Teve o problema? Tem que aprender a conversar. Agora, não pode achar que a gente vai aceitar pegar o salário da professora aposentada para pagar quem ganha 40 mil reais, porque foi isso que o Estado fez semana passada. Vocês estão com medo do 13º não ser pago a contento? Depois do atraso até das parcelas, já que está parcelado? É o governo que precisa ficar com medo, né? Porque o não pagamento do 13º dos servidores gera um desgaste imensurável para um governo do Estado. Ele precisa se esforçar para cumprir. Choque de realidade. Ao chamar a atenção de uma aluna em sala de aula por mau comportamento, uma professora de Indaial, interior de Santa Catarina, foi agredida e teve o rosto machucado, tendo que levar vários pontos. Em um relato emocionado no Facebook, a professora de língua portuguesa e literatura compartilhou o rosto machucado e relatou a agressão vivida na escola. O assunto viralizou nas redes sociais. Denúncias de violência no ambiente escolar, infelizmente, são recorrentes. Em outubro próximo, o Sindiúte de Minas Gerais deve lançar uma pesquisa encomendada ao DIEESE, em que mais de 40% da categoria no estado de Minas Gerais afirma já ter vivido algum tipo de agressão na escola. Nós fizemos uma pesquisa de perfil da nossa categoria, que será publicizada, né, lançada em outubro deste ano, no nosso mês aí do educador e da educadora, e um dos dados alarmantes é exatamente em relação à violência no ambiente escolar. 43,8% dos trabalhadores da rede estadual já sofreram algum tipo de violência, seja agressão, ameaça, xingamento e quaisquer outras formas, né, de violência no ambiente escolar. O dado é assustador, mas o que mais é assustadora é a falta de uma política do governo do estado em relação a isso. Por isso nós batalhamos tanto para que nós tivéssemos uma lei estadual, que é a 22.623, que traz mecanismos e protocolos de atendimento quando o profissional é vítima de violência no ambiente escolar. Quando há situações que nos chocam, como é que nós estamos vendo recentemente, né, de uma professora que fez um relato assustador da violência sofrida, todos jogam os holofortes para a situação da violência. No dia seguinte, os holofortes estão em outras situações e nós continuamos a sofrer essa violência, porque a maioria dos profissionais, eles são desencorajados, são coibidos de denunciar a violência vivida. Por isso que uma lei é tão importante e por isso que a partir de uma repercussão nacional do relato de uma professora, aqui no estado de Minas Gerais, o governo tem a coragem necessária para incentivar que haja uma proteção ao profissional. Os autores são principalmente alunos, pais de alunos, são funcionários, diretores, como é que é? Bom, esse dado de 43,8% se refere a adolescentes da escola ou não que, de alguma forma, praticam essa violência. Calendário de lutas. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação, sob coordenação do Sindiúte-MG, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, realizaram, dia 23 de agosto, um ato público em Ribeirão das Neves para repudiar a decisão da Prefeitura Municipal de reduzir o quadro de professores eventuais, que são aqueles que fazem a substituição dos professores regentes em caso de faltas ou afastamento médico. A medida, caso adotada, iria prejudicar 70 escolas no município. O movimento conseguiu fazer com que o prefeito recuasse. A luta continua agora para evitar outros cortes na educação de Ribeirão das Neves. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.